O outro lado do riacho é até então um dos lugares mais misteriosos do universo de Mundo de Greg. Atualmente ele vem sendo explorado por Greg e seus amigos na 4ª temporada do desenho, mas muitos mistérios ainda permanecem sem resposta. Algo que já sabemos é que o Xavier não foi o primeiro rei do riacho, houveram outros antes dele, e eles tinham personalidades um tanto quanto diferentes da dele. E hoje a gente vai falar sobre isso, como começou o reino do outro lado do riacho e como eram esses antigos reis, então bora lá! Tudo começa com um garoto chamado Kenneth, que brincava no riacho com seus amigos Mark, Barry e David. Você pode estar reconhecendo eles pelos nomes e pela imagem, sim, são eles os anciões do riacho. Eles adoravam assistir animes e jogar RPG. O anime favorito do Kenneth era chamado de Haru, o Rei da Floresta. E ele gostava tanto de assistir esse anime que vivia por aí vestido como Haru, fazendo cosplay o tempo todo. Só que infelizmente a construção do túnel que separa ambos os lados do riacho acabou afastando Kenneth dos seus amigos, já que ele não conseguia mais atravessar para encontrá-los. E com isso ele ficou bastante triste e solitário. Mas algo começou a mudar dali para frente. As crianças do outro lado começaram a achar a roupa dele de Haru muito maneira. E daí pra frente, mais crianças começaram a se fantasiar com roupas inspiradas nesse anime e a brincar com Kenneth. Ele começou a levar balas e doces pro riacho, o que atraiu ainda mais crianças que começaram a chamá-lo de Rei do Riacho. E assim, aos poucos, foi surgindo o reino do outro lado do riacho, com mais crianças aparecendo e se fantasiando com roupas inspiradas no anime do Haru, o Rei da Floresta. As patentes foram surgindo, como os Cavaleiros da Castanha, as Cerejeiras, as Nenúfares, os Madressilvas e muitos outros. E o interessante é que cada uma dessas patentes são inspiradas em personagens do anime do Haru. Até que então o Kenneth ficou velho demais para continuar frequentando o riacho, e então ele passou adiante o cargo de rei para sua irmã mais nova, Cheyenne, que acabou implementando muitas mudanças no reino, deixando as coisas mais parecidas com o que elas são durante o reinado do Xavier. Entre os que governaram o outro lado do riacho, a Cheyenne é aquela que a gente tem menos informações sobre a sua época como rainha. O que sabemos é que ela foi a primeira governante a querer expandir o reino para outras localidades e que, assim como Xavier, ela era sempre impedida pela Poncho Verde, que nesse caso não era o Omar, mas sim a Michelle Green, que é a Poncho Verde original. O desenho mostra somente a época do final do seu reinado, próximo à coroação do Xavier como novo rei. O melhor amigo dela, que ocupava o posto de líder dos Cavaleiros Florais, título que depois foi passado para Maya, se chamava Randy. Durante a saga do Pique Bandeira, ela reaparece novamente com um visual bastante diferente. Ao contrário do seu irmão mais velho e primeiro rei, Kenneth, ela morre de vergonha quando relembram a sua época como rainha do riacho. Agora ela está no colegial e não quer que citem esse momento do seu passado. O interessante é que, além dela continuar bem próxima do seu melhor amigo Randy, ela parece ser amiga da Michelle Green, que é a Poncho Verde original, com quem ela tinha uma imensa rivalidade quando ainda era rainha. O que não se sabe é se ela tem conhecimento ou não que a Michelle era a garota por trás do Poncho Verde. E quando a Cheyenne, assim como o Kenneth, ficou velha demais para continuar frequentando o riacho, ela, assim como seu irmão, passou para frente o legado de rei, dessa vez para o seu irmão mais novo, Xavier. Bem, agora vocês devem ter reparado que todos são irmãos. O Kenneth é o mais velho, a Cheyenne é a irmã do meio e o Xavier é o caçula. E o título de rei somente era passado em família. O interessante é que cada rei tem uma personalidade muito diferente do outro. Enquanto o Kenneth era bondoso e calmo, a Cheyenne é um tanto quanto nervosa, mas também era muito responsável. E o Xavier, vocês já sabem, ele é bem malvado e egocêntrico. Tanto que, antes mesmo de assumir o trono, ele causou uma imensa confusão, acabando com a amizade da Maya e do Omar, fazendo com que eles brigassem entre si para ver quem iria assumir o posto de melhor amigo do rei, que antes era do Randy. Enquanto Kenneth foi colocado como rei por causa dos seus amigos, que gostavam muito dele, o Xavier só tem amigos por causa da coroa. Tudo que ele realmente quer sendo rei é sempre ser venerado e adorado por todos. Ele acabou deturpando totalmente o que era a proposta do reino no início, e começou a mandar nas crianças e obrigá-las a fazer o que ele quer. Já que, assim como Kenneth, ele também levava muitos doces para o riacho,
Mas ao contrário do seu irmão, ele usa disso para poder controlar e mandar em todos ao seu redor, e isso acabou fazendo com que a maioria das crianças do outro lado do riacho não goste dele como rei e nem como amigo, e isso ainda lhe rendeu a fama de rei cruel. Sabemos também que depois da derrota do Pique-Bandeira, o Xavier acaba sendo deposto do seu cargo de rei, e ele deixa o outro lado do riacho, que agora não tem mais um governante único. Agora as crianças de lá são mais livres para brincarem como quiserem e definitivamente não sentem a falta do Xavier. Uma curiosidade é que depois de derrotar o Xavier, o Greg poderia ter assumido sim o título de rei. Se ele quisesse, é bastante provável que as crianças do outro lado iriam segui-lo e aceitá-lo como novo rei, já que elas estavam acostumadas a ter essa figura do rei comandando tudo. E o Greg provavelmente não seria tão ruim nessa função quanto o Xavier, concordam comigo? Mas o nosso protagonista sabia que essa coisa de ser rei não daria certo, e além de tudo iria contradizer os seus princípios de que toda criança deve ser livre para ser do jeito que é e brincar como quiser no riacho. Só que é interessante pensar como seria o Greg como rei. Será que o poder iria corrompê-lo e ele se tornaria algo parecido com o Xavier? Ou ele continuaria exatamente como é? Poderíamos até mesmo ver a Jéssica assumindo o trono de rainha quando ele ficasse mais velho e não pudesse mais frequentar o riacho? As possibilidades eram muitas. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu comentário dizendo qual é o seu rei favorito do outro lado do riacho. Isso é tudo e até a próxima!